Assunto, a gente vai falar agora sobre Poder Executivo, isso porque a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, está de saída do cargo, mas defende que o governo converse com o presidente da Câmara, Hugo Motta, antes de decidir se envia com urgência constitucional aquele projeto que trata do fim da escala 6x1. Quem tem os detalhes é a repórter Camila Xavier. Camila, como é que fica essa negociação e o que a gente pode esperar do Congresso depois do feriado, depois do recesso aí de Páscoa? Muito bom dia, Neila, todo mundo que está aqui nos acompanhando, nossos quase 4 milhões de inscritos, né? Pois em relação a essa questão da 6x1, existe, como a gente já vem acompanhando, uma PEC que tramita lá na Câmara dos Deputados, atualmente está sendo analisada pela CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, mas durante as últimas semanas, principalmente, a gente vem ouvindo muitas queixas de pessoas ligadas aqui ao Palácio do Planalto. O próprio ministro Guilherme Boulos vem falando disso publicamente, abertamente, sobre uma insatisfação com essa tramitação. Eles acreditam que isso vem demorando, que a discussão lá na CCJ vem abordando questões relacionadas ao mérito, ao conteúdo do projeto, enquanto isso deveria estar ser analisado depois, né? Agora o foco seria se o projeto é de fato constitucional, se está de acordo com a legislação brasileira e não tratar do conteúdo. Então, existe uma certa insatisfação por parte de pessoas aqui do Palácio do Planalto com o tempo que vem levando essa discussão. Eles acreditam que vem demorando bastante. Fora que existe a questão, Neila, em relação a ser uma PEC, esse tema a ser discutido enquanto uma PEC. Isso porque, sendo aprovado lá pelo Congresso Nacional, o presidente Lula não precisa sancionar. Então, ele não vai ter o direito de vetar alguns pontos, de ter a palavra final sobre esse projeto. Então, existe essa possibilidade de o Palácio do Planalto enviar um projeto de lei com urgência constitucional. Como isso funciona? Esse projeto de lei é enviado pelo presidente da República e aí o Congresso, cada casa teria até 45 dias para analisar esse texto, senão ele trava a pauta. E aí isso vem sendo defendido, vem sendo reiteradamente defendido pelo ministro Guilherme Boulos. Algumas pessoas aqui já vinham falando isso, que o presidente Lula já teria decidido que iria de fato enviar, que o prazo seria nesta semana que vem no máximo, para ser enviado esse texto. Mas ontem eu conversei com a ministra das Relações Institucionais, que está de saída, Gleisi Hoffmann, e ela falou que ainda não foi decidido, que ainda não houve uma reunião para tratar desse assunto, que o presidente Lula deve decidir ainda isso, que ainda deve acontecer uma reunião para se bater mesmo o martelo se o presidente vai ou não enviar esse texto. E aí ela analisou, né, ela defendeu que sim, que deve haver uma conversa com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, para que isso seja acertado, todos os pontos em relação a essa decisão sejam alinhados para que não aconteça um mal-estar, né, Neila? O projeto já tramita lá, a gente sabe que o Hugo Motta tem preferência por uma PEC, e aí o Palácio do Planalto, enviando um PL com urgência constitucional, ela defende que isso seja alinhado, sim, com o presidente da Câmara, para que tudo aconteça de forma fluida, não tenha nenhum desentendimento nesse meio tempo, nesse processo. E aí, Neila, em relação aos próximos passos, né? Em relação a 6x1, como eu disse, né, esse projeto vem sendo discutido lá na CCJ. Na semana que vem deve haver mais uma audiência pública para tratar sobre esse projeto. O relator previu algumas audiências públicas para discutir isso, já fez uma audiência com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, então já fez também audiência com representantes, setores representantes da indústria, e agora ele vem discutindo com todos esses setores, né, tanto da indústria quanto representantes dos trabalhadores. Na semana que vem tem previsto, então, mais uma audiência pública para tratar dessa PEC 6x1. E ainda falando da CCJ, ainda do que tramita por lá,
existe a PEC da maioridade, que ficou acertada, né, de ser votada depois que a Câmara dos Deputados aprovou a PEC da segurança pública. O presidente da CCJ disse que aguardaria, né, o retorno desse feriado, o retorno aos trabalhos presenciais, para poder aí acertar essa questão, quando que seria destravado esse projeto. Isso porque a gente também está nesse prazo ainda está nesse prazo, né, de desincompatibilização dos parlamentares, dos políticos para a questão da eleição, também o período de troca deles dos partidos, e aí principalmente por conta dessa questão da troca dos partidos, isso pode afetar um pouco a composição da CCJ, e aí o presidente afirmou que aguardava isso, o fim desse prazo, para aí acertar a votação dessa PEC que trata da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. E aí a perspectiva, Neila, é que depois que seja aprovada, que depois que for aprovada lá na CCJ, vai ser criada uma comissão especial na qual o deputado Mendonça Filho seria o relator desse texto para aí se discutir isso. E aí também, já aproveitando que eu falei de PEC da segurança, né, esse é um outro tema de interesse aqui do Palácio do Planalto, que está travado lá no Congresso Nacional, foi aprovado pela Câmara, mas chegou para o Senado, mas ainda aguarda os trâmites por parte do presidente Davi Alcolumbre. Ontem eu conversei também com o Otto Alencar, presidente da CCJ do Senado. Ele disse que ainda não foi procurado por Alcolumbre para tratar desse assunto, ainda não tem uma perspectiva de quando o texto vai chegar de fato lá na CCJ, então a gente também aguarda a volta, né, desse feriado. A gente sabe que Brasília fica um pouco esvaziada, tem alguns outros temas na mesa de Alcolumbre para aí se destravar isso. E aproveitando, por fim, para fechar aqui esse balanço, esse panorama do que acontece lá no Congresso, ainda tem a questão, né, a minha colega Marília Ribeiro falou um pouco mais cedo sobre isso, da questão da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Conversando também com o Otto Alencar, ele disse que assim que Davi Alcolumbre fizer a leitura dessa mensagem, a gente ainda aguarda então a mensagem chegar para Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre precisa ler essa mensagem e assim que Davi Alcolumbre lesse essa mensagem, Otto trabalha com um prazo de até 15 dias para ir marcar a sessão de sabatina de Jorge Messias. Então, depois de a mensagem ser lida, tem de 8 a 15 dias. A gente deve ver, provavelmente, esse andamento aí durante o mês de abril, Neila. Muito bem, Camila Xavier, obrigada pelas informações por enquanto e bom trabalho aí no Palácio do Planalto. Felipe, PEC ou PL, né, da jornada de trabalho 6x1, né, querem acabar com a jornada 6x1 e implementar 5x2. O presidente Lula correndo com isso, a ministra Gleisi Hoffmann dizendo que não pode ser dessa forma, que é preciso conversar com o Hugo Mota antes, porque alguns ministros vêm defendendo que esse projeto seja enviado de forma mais agressiva para o Congresso Nacional. Eu já falei aqui, a Camila acabou de repetir, que principalmente o ministro Guilherme Boulos vem falando dessa forma, que é melhor ser enviado como um PL para que trave a pauta do Congresso Nacional e o Congresso seja obrigado a, em pelo menos 45 dias, votar esse assunto, senão trava a pauta. Fato é que o Congresso não está muito preocupado com a pauta neste ano, não tem muito assunto para ser votado, talvez não seja uma grande preocupação para Hugo Mota neste momento. Só que isso acaba trazendo aí mais uma rusga, acaba trazendo aí mais uma discussão desnecessária entre poderes, mais uma atração que não precisa. Então a ministra Gleisi Hoffmann neste ponto está correta. E é o papel dela de fato, ela que até então é ministra de Relações Institucionais, que é a ligação, é o elo entre congressistas e o Palácio do Planalto, que tem mesmo que fazer essa ponte de forma aí mais leve. A ideia é que isso seja aceito pelo Congresso Nacional e o presidente da Câmara, Hugo Mota, já tinha entendido que essa é uma pauta que precisa ser votada ainda neste ano. Mas o Hugo Mota, ele tem lá o seu tempo. E a gente já percebeu isso, Felipe, que o Hugo Mota, ele é mais devagar. Ele vai no seu tempo, ele é um político muito analítico. Mas ele não é analítico porque ele precisa analisar se aquele assunto é bom ou não para o país. Ele é analítico porque ele precisa analisar todos os cenários políticos, porque ele precisa analisar o cenário da direita, o cenário da esquerda, o cenário de centro.
Até que ponto a pauta específica é bom para cada um daqueles cenários, para cada uma das vertentes políticas. Ele faz todas essas contas, ele pensa em toda essa estratégia. Ele vai pensar em toda essa estratégia, vai ouvir o presidente Lula, a ministra Gleisi, aí sim, vendo todos esses cenários, se a pauta é uma pauta de fato estratégica e eleitoreira para diferentes vertentes políticas, aí sim ele vai colocar essa pauta para votação. Lembrando que a mudança de escala 5-2, de jornada de trabalho 5-2, se for aprovada, não será implementada assim tão rapidamente. Eu mostro o exemplo da licença paternidade que foi aprovada agora e sancionada pelo presidente Lula, uma discussão que vem sendo travada dentro do Congresso Nacional há muito tempo, aberta a discussão pelo deputado Pedro Campos, de Pernambuco. A gente já falou sobre isso com ele aqui no ano passado, no Contexto Metrópolis, uma discussão que está há bastante tempo dentro do Congresso Nacional, foi aprovada. Agora, para que os pais tenham 20 dias de licença paternidade, isso vai demorar 4 anos para ser implementado. Então, os papais aí não se animem não, tá? Foi aprovado sim o projeto, mas só daqui 4 anos. Então, para que você, pai, tenha esse direito de ficar 20 dias em casa com o seu filho recém-nascido. Assim, eu estou dizendo isso porque esse projeto da escala 6x1, o novo projeto, se for aprovado, também vai ser escalonado, também será a conta gotas, porque o impacto fiscal disso é muito grande. O impacto fiscal da questão da paternidade já é grande, você imagina o impacto fiscal da questão de uma jornada de trabalho 5x2. Então, não se animem. Vamos ver se isso, de fato, vai ser colocado em pauta. Ambas serão pautas eleitoreiras. Então, tanto a questão da paternidade, de 20 dias, quanto a questão da escala 6x1. Tudo isso vai ser colocado pelo presidente Lula como pautas do governo Lula e nenhuma delas, lembrando, foi criação do governo Lula, nenhuma delas, lembrando, foi pensada pelo governo Lula ou sequer apoiada pelo governo Lula lá no começo. Só houve interesse quando se viu aí uma perspectiva de uma pauta eleitoreira, Felipe. Tocou no ponto, né? Pauta eleitoreira em período eleitoral. A gente sabe, por exemplo, que o governo Lula está tendo uma reprovação do seu mandato que está prejudicando ele no processo de reeleição. Então, essa pauta, cara à esquerda, cara ao Lula, como a mudança da jornada 6x1 para 5x2, pode surtir um certo efeito eleitoral. Então, por isso que o governo está empreendendo todos os esforços possíveis para aprovação, ainda esse ano, da mudança de jornada para 5x2. Mas, como você bem colocou, né, os efeitos dessa aprovação da lei, caso ela venha a ser aprovada, vai ser no futuro, né? Até porque tem que ter um período de transição natural para o setor produtivo poder se adequar a esse novo regramento. Né? Aí tem uma questão que as pessoas estão colocando, exatamente se é melhor entrar com uma PEC, né, uma proposta de emenda constitucional, ou um projeto de lei. Né? É bom lembrar que a Constituição Federal prevê, né, jornada de até 44 horas. Né? Ou seja, há a possibilidade de não se mudar a Constituição Federal e uma lei, né, ordinária, lei comum, né, reduzir esse prazo, né, para 40 horas, para 36 horas, né, fazendo com que se concretize no Brasil a mudança da jornada para 5x2, que eu, pessoalmente, sou favorável, né, até porque num mundo contemporâneo, né, com o avanço da tecnologia, né, você fazer com que o trabalhador descanse apenas um dia na semana, né, é muito pouco. Mas isso tem que ser discutido com o setor produtivo. Tem que ter um debate com toda a população para resolver, né, acalmar e pacificar o entendimento dessa matéria e poder encontrar o grau comum, né, o senso comum em relação a esse assunto. Né? Não dá para isso ser colocado em goela abaixo pelo governo federal. Aí você vê, Neila, que no legislativo, né, tem várias pautas eleitoreiras, né, mais importantes para a sociedade, né, como, por exemplo, a PEC da Segurança Pública, que, infelizmente, ainda está engateando no Congresso Nacional. Né? A gente sabe que tem que mudar a forma de se combater a questão da violência pública no Brasil e alterar institucionalmente
a forma que se combate, né, é importante. Então, a PEC da segurança pública é importante também. E aí tem um ponto importante também, né? Em ano eleitoral, discussões eleitoreiras estão na pauta, como, por exemplo, a mudança da maioridade penal para 16 anos, né? Ou seja, o governo e a esquerda querem a UPL da redução da jornada de trabalho para 5,2, e aí vem a direita e o conservador querendo aproveitar o ano eleitoral e colocando em discussão, né, a redução da maioridade penal. E o Gumboto está no meio. O Gumboto está no meio, Nila. Está no meio, não sabendo o que fazer, né, querendo controlar o centrão, querendo controlar a direita e a esquerda. E, infelizmente, né, a aprovação do Lula em níveis baixos faz com que ele não fique tão suscetível assim aos apelos do governo. E, para terminar, Neila, a Gleisi finalmente está certa, né? Não dá para você querer entrar com um projeto de lei de urgência, né, no PL para travar o Congresso, porque é importante o Poder Executivo também respeitar o Poder Legislativo, né, e não colocar esse projeto em goela abaixo do Poder Legislativo. E, no meu modo de ver, só para fazer um pequeno palpite, eu creio que o governo, no dia 1º de maio, caso essa pauta não entre em votação no Congresso Nacional, vai utilizar o Dia do Trabalhador para fazer esse PL do Poder Executivo com urgência. Mas isso é uma medida que, no modo de ver, é eleitoreira e não com efeitos práticos. Excelente palpite. O dia 1º de maio está chegando, é verdade, você tem toda a razão. Olha, mudando de